Vamos lá, pessoal. Seguindo então questão 7, lista MAT 001. Ele fala assim pra gente, ó. Qual o termo igual a 60 na PA em que o segundo termo é 24 e a razão é igual a 2? Então, segundo termo igual a 24 e razão igual a 2. Olha só a pergunta que ele faz, pessoal. Qual o termo igual a 60? Então, ele já fala pra gente que 60 é um termo da PA. Mas ele não sabe que termo é esse. Ele não sabe qual a posição que esse termo ocupa, tá? Lembra que a gente discutiu em sala. Se ele não sabe qual a posição que o termo ocupa, a gente fala que é o quê? Que termo é esse? Fala aí pra mim. Isso, fala. Exatamente. Se a gente não sabe qual é a posição que o termo ocupa, a gente fala que ele é o AN, tá? Então, nessa questão, ele está falando pra gente que o AN é igual a 60. E ele está dizendo para a gente qual é a posição, está perguntando qual é a posição do 60. Ou seja, ele quer saber qual é o valor desse N. Tá bom? Vamos responder isso então. Tá? Então, aqui a gente precisa resolver um exercício que ele está exigindo que a gente utilize o AN. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar o nosso termo geral. Lembra, como é que é o termo geral? O termo geral da PA é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes razão, tá? Vamos ver o que a gente tem, o que ele deu pra gente, ó. Eu sei que o AN é 60, sei que a razão é 2, então eu conseguiria substituir aqui no termo geral da PA, tá? Olha só o problema que acontece, ó, porque nada é fácil, né? Sempre tem que ter alguma coisa para dificultar. Ele deu pra gente o A2, e no termo geral, a gente usa o A1. O que a gente vai fazer então? A gente vai adaptar isso aqui, ó. Eu vou escrever o termo geral dessa forma, ó, usando o A2, tá? Mas, aqui ao invés de botar N menos 1, eu vou botar N menos 2 vezes razão, tá? Eu posso fazer isso porque só lembrar como que a gente construiu o termo geral na PA, tá? O termo geral na sala. Como é que eu faço para descobrir quantas razões vão estar faltando para eu chegar nesse elemento? Basta a gente fazer esse número menos esse, né? N menos 1. Então, esse é o termo que a gente descobre. Se eu não tiver o A1, tiver qualquer outro termo, consigo fazer? Consigo. Em AN, ele deu o A2. Então, para eu encontrar o termo aqui, é só fazer N menos 2. Encontro aqui. Tá? A gente está adaptando o termo geral, tá? Vamos aproveitar isso aqui um pouquinho mais, tá? Se ele tivesse dado o A3 e tivesse dado o AN, a gente faria da mesma maneira, escreveria o termo geral de uma outra forma. AN é igual a A3 menos N menos 3, N menos 3 vezes razões. Tá bom? Isso vale para qualquer número, ok? Isso é importante, tá bom? Não esquece isso não. Voltando para cá, então. Ele deu para a gente o A2 e deu a razão. Montamos o termo geral, nós adaptamos o termo geral usando o A2. Agora é só resolver isso aí, fácil, fácil, mole, mole. Ó. AN é o 60, A2 é o 24, mais N, que é o valor que a gente quer descobrir, né? A posição que o termo 60 ocupa, menos 2 vezes a razão, que é 2. Né? Para resolver esse parêntese aqui, a gente faz o quê? Chuveirinho não, distributiva. Olha só que palavra linda, distributiva, tá? Então, isso vai ser 60 igual a 24 mais 2n menos 4, tá? Só resolver agora, tá? Vou resolver um pouquinho direto. Se você tiver dúvida, faz passo a passo, tá? Desse lado aqui eu tenho 24 menos 4. Isso dá 20. Então, eu vou ter 20 desse lado. Vou jogar lá para o outro lado, menos 20. 60 menos 20 é igual a 2n. Só finalizar, então, a questão. Ó, nós vamos ter o seguinte. 40 é igual a 2n. 2 está multiplicando, passou para lá dividindo. Isso é igual a n. Então, quer dizer que n é igual a 20. O que isso afirma para a gente? Está dizendo para a gente que o termo nessa PA que é igual a 60 é o 20º, porque nós encontramos que o n é igual a 20. Tá bom? Então, nós temos que o A20 é igual a 60. Beleza? Fechou a questão.